Que maravilha! Hoje mais um episódio de Jordan Nunes entrou na sala. Hoje eu não devia estar com cadeira, cara, eu devia estar com um divã. Porque eu tô recebendo aqui a psicóloga e atriz Thaís Avarese. Muito obrigado por ter vindo aqui. Como que tu tá, guria? Tudo Gente, certo? muito obrigada a você, muito obrigada, é uma honra pra mim, Jordan. E assim, é meu primeiro podcast, né? Ah, que lindo, cara, que lindo. Melhor ainda. Tu tá bem? Tudo certo? Tô bem, tô feliz. Mais um gaúcho aqui, né? O programa aqui é ao vivo do Rio de Janeiro e a gente vai recebendo a gauchada toda aqui na Terra Carioca. Me conta do teu trabalho como psicóloga, tá? Uma coisa que eu queria saber de cara da pandemia pra ti, a mudança de pacientes aumentou bastante pós-pandemia, durante a pandemia e agora? Como é que tá essa nuance do trabalho como psicóloga? Antes da pandemia, eu não atendia. Eu não atendia. Não atendia. O meu trabalho antes da pandemia era mais elaborando provas de concurso. Mas depois da pandemia, eu comecei a perceber que as pessoas estavam necessitando demais. Tanto que eu fiz um perfil no Google e as pessoas começaram a me buscar pelo perfil do Google. E foi assim que aconteceu. E foi por isso que eu comecei a atender. Porque eu não tinha sonho de atender. Eu nunca tive sonho de atender na psicologia. Não, o meu objetivo na psicologia era ser professora universitária. E foi uma coisa que eu realizei, eu consegui realizar num tempo atrás. Eu vi que não tinha nada a ver comigo e eu saí fora. Mas eu, quando comecei a atender, gente, eu me descobri assim. Hoje eu tenho pra mim, eu não conseguiria ficar o dia inteiro atendendo, porque é muito exaustivo. Mas ter alguns pacientes já me preenche como pessoa, sabe? Porque além de eu poder trocar, eu aprender muito sobre psicologia, além do que eu já aprendi, ter aquele contato com o paciente, ver o quanto ele sofre e ver essa transformação que acontece ao longo do processo. Quanto tu pode ajudar nisso, né? Nossa, eu não sei nem se eu posso ajudar, mas poder ser aquele holofote, aquela luz que pode guiar, nesse sentido. Ótimo, assim. muito bom. Então, é divino, amo. Tu estava atendendo em sala? Aqui no Rio tu já estava atendendo em sala? Sim, Continua atendendo em sala? Como é que tu tá fazendo Não, aqui? eu comecei a atender em Botafogo. E aí eu parei porque eu gosto muito da coisa do home office, né? Tu entrou, se adaptou. E aí eu comecei a atender só online, me adaptei super bem e tô nessa, assim. Que massa. Thaís, me diz uma coisa, tu é de Santa Maria mesmo, né? Eu nasci em Santa Maria, morei até os 17 anos em São Cepé. Que é uma cidadezinha do lado ali. E voltei para Santa Maria para fazer faculdade, tocar a vida e tal. Tu fez a faculdade só de psicologia? Tu chegou a fazer alguma coisa de artes cênicas na época? Não. Eu comecei com a psicologia em 99. 99. E aí me formei em 2004. E a arte, nossa, eu tenho uma veia artística desde criança, mas eu nunca tinha pensado em ser atriz. A arte só entrou realmente na minha vida como atriz em 2009, quando eu fui convidada por uma ex-sogra minha, que tinha ganhado até Kikito, famosa em Florianópolis. E ela me convidou para fazer um curta-metragem de uma aluna dela na universidade. Eu fiz o curta como protagonista, amei. E eu disse, gente, eu quero isso pra mim. E aí foi aí que eu fui atrás de curso profissionalizante. Eu fiz curso profissionalizante, eu tenho registro profissional em TV, arte, né, como atriz eu tenho. Mas que legal. Tá, e esse curta agora, vamos falar um pouco mais desse curta. Ele saiu, deu tudo certo, foi bacana, teve um lançamento especial? Não, teve um lançamento especial. Foi numa universidade. Foi só da universidade mesmo? O que ficou de nós dois é o nome do curta. O meu sotaque gaúcho. Olha, pesadíssimo. Imagina, eu não era atriz. E eu cheguei com aquele roteiro e eu aprendi a ler roteiro de uma forma robótica para fazer as cenas. Mas no final do curta eu já estava muito inteira na personagem. E foi ali que eu percebi que uma aventura, não era só isso, sabe? É uma aventura. Cara, coisa umas coisas que tu mandou teu release para dar uma lida, uma estudada sobre a pessoa, né? De São Cepé, tu me contou que fugiu de casa com 3 anos. Esse espírito aventureiro, então, é muito desde cedo, na real. É desde cedo. Porque assim,
Eu, com 3 anos de idade, meu irmão estudava. Eu tenho um irmão mais velho, né? Minha mãe saía para trabalhar de manhã cedo. Eu ficava com a babá. Meu pai saía para trabalhar e eu ficava sozinha, assim. Praticamente eu brincava com a babá, na hora que ela não estava fazendo as coisas dela. E eu queria estudar. Eu queria sair de casa. Porque o meu irmão estava mais velho e ele podia estudar. E por que eu não podia? E eu gostava de ir na escolinha lá com meu irmão e ver aquele monte de gente. E eu sempre fui muito agitada. Eu não tenho diagnóstico de TDAH, mas eu sempre fui muito agitada. E então eu resolvi fugir de casa. Eu pulei a janela, escondida da babá, andei 2 quadras. A 3 quadras era a escola, né? E eu me encontrei com meu pai, que estava voltando do trabalho. E eu reconheci o carro dele, me atirei na frente do carro dele. Ele me levou para casa, demitiu a empregada, chamou a minha mãe, que era professora da escola. Minha mãe chegou em casa desesperada, porque o que está acontecendo? Como é que essa menina fugiu? Por onde ela saiu? Você deixou as portas abertas, falou para a babá e tal. E aí ela, não, essa menina só pode ter saído pela janela, estava tudo fechado. Aí o meu pai, por onde que você saiu? Mostra para o pai. Eu só mostrava a janela. Aí eu escalei a janela para mostrar para ele como eu tinha feito. E essa foi a minha primeira fuga, porque não teve só essa. Morou, na verdade, já em Floripa, Lisboa e agora aqui no Rio, é isso? Teve algum outro lugar que eu estou esquecendo ou não? No princípio? Não. É esses lugares. É. Isso para ti, de não ter um lugar, vamos dizer assim, tu não tem uma raiz, certo? Não tu tenho. gosta de estar... E isso também no teu profissional. Né? Tu é psicóloga, atriz, mas tu é apresentadora, tu é locutora. E tu te identifica com tem uma dessas profissões que tu identifica, não, é isso aqui, ou, cara, nem prefiro não seguir um perfil pronto, assim, vamos dizer assim. Olha, eu vou te dizer que é muito difícil para mim. Muito, muito. Porque eu não consigo viver longe da psicologia. Se eu não elaborasse as minhas provas de concurso, por exemplo, e se eu não atendesse, eu não sei como que seria. Eu não consigo parar de estudar psicologia. Eu amo, sabe? E a arte é uma coisa que eu me vejo vivendo isso desde sempre, sabe? Eu não consigo me ver longe de nada do que eu faço. Já me disseram, Thaís, em algum momento você vai ter que escolher, porque talvez você tenha que escolher em algum momento, porque vai brilhar em algum momento algum lado da tua história, né? Porque, pensa bem, eu fiz especialização, mestrado e doutorado em psicologia. Era para eu ser uma professora universitária. Eu caminhei para isso. Mas eu não quis ir por aí. Tu chegou a passar um concurso? Passei. Aqui, na UFRJ. Mas aí tu entrou? Não, quando me chamaram eu não quis. Porque gente, eu não quero isso para mim. Eu já tinha sido professora universitária. E eu olhava para os alunos na sala de aula e eu pensava, 40 alunos, poxa, mas eu quero impactar mais gente. Olha que loucura. Mas era isso, eu quero ter mais acesso, eu não quero ficar o dia inteiro trancada dentro da universidade dando aula. Ou trancada dentro da universidade fazendo pesquisa. Aí eu vi que isso não era só isso que eu queria, sabe? Eu até poderia estudar. Na verdade, desde cedo tu buscou uma certa liberdade. Sempre. E a liberdade também no lado profissional, né? Pelo que a gente está nessa conversa aqui. Isso muitas vezes te deixa confusa. Por exemplo, tu é a terapeuta que faz terapia também. Eu acho isso genial, porque, né? Nós temos que desaguar em algum lugar, né? Tu leva muito isso pra tua terapia, tipo, essa confusão que muita gente vai te dizendo, não, mas uma hora tu vai ter que seguir. Mas eu não penso dessa forma. No caso, tu não pensa dessa forma. Isso tu leva pra terapia? É uma coisa que te pesa? É uma que te cria ansiedade, isso ou não? Eu acho que já me criou ansiedade no passado, quando eu ficava me preocupando muito com o que os outros pensavam. Principalmente quando eu estava fazendo doutorado. Porque todo mundo olhava, nossa, mas você é uma doutora, você vai ser atriz, você sabe que isso não dá nada. Você sabe que é difícil chegar a algum lugar, que você vai ter que fazer teste do sofá. Aí vinha tudo quanto era gente falando um monte de coisa. E eu não me vejo... eu me vejo fazendo tudo. Eu me vejo sendo tudo. E na terapia,
eu já levei isso muitas vezes no meu passado. Hoje, eu levo mais a questão de que eu quero fazer tudo. E que tempo que eu acho para fazer tudo? Eu tenho que dormir 3 horas por noite, como eu faço muitas vezes, mas eu quero fazer tudo. Então, eu tô nesse momento de vida agora. A zona de conforto para ti, ela te deixa inquieta. Nossa, não existe zona de conforto. Até uma vez me disseram, Thaís, você não para descansar? Parece que eu não paro, mas eu paro. Eu tenho os meus momentos de chegar, botar uma musiquinha e ficar meditando. Como eu sou muito agitada e eu tenho um perfil muito ansioso, as pessoas acham que eu não paro. As pessoas acham que eu vivo o tempo todo ligado na tomada, fazendo um monte de coisa, mas é que às vezes eu tô isolada porque eu tô no meu espaço, no meu momento, na minha tranquilidade, assim. E às vezes fazendo um monte de coisa também, gravando, atendendo, lendo, estudando, e por aí vai. Atualmente, tu tem feito muita locução, né? Isso também surgiu, foi mais da parte da arte, de gravações, de testes. Como que surgiu essa parte da locutora? Porque tu fez um trabalho de formação em apresentadora, né? Sim. Isso te deu um fluxo para locução também? Ou... Também, porque eu aprendi como fazer a locução. E isso me deu segurança. E treinando, me deu mais segurança ainda. Eu consegui entender que na minha vida, para eu conseguir fazer as coisas com uma forma que eu me sinta segura, eu preciso treinar e muito. Então, se eu tiver que fazer 100 takes, eu faço 100 takes. Eu gravo 100 vezes, se for preciso, para ficar do jeito que eu quero. Perfeccionista. Perfeccionista total. Só que eu sei que a perfeição não existe. Mas eu quero dar o meu melhor. E eu quero que o outro veja esse meu melhor. E eu quero ser reconhecida pelo meu melhor. Então, eu não gosto quando eu sei que eu não dou o meu máximo, sabe? Então, tudo que eu faço, eu me jogo muito de cabeça. Tudo assim, eu sou muito intensa nesse sentido, sabe? E a locução, ela veio por aí, assim como a parte de apresentadora, como todas as outras coisas. Eu me cadastrei num site que se chama 99 Freelas, e ali eu comecei a fazer algumas locuções. Eu já tinha um portfólio que eu tinha feito com o meu professor lá na época do meu curso de formação de apresentadora, que eu tenho um registro profissional nisso, né? E aí eu senti que com o treino era possível ir melhorando e fazendo com que as coisas acontecessem. Aí eu faço, eu edito, eu faço tudo. Eu tive que aprender a fazer isso também. Isso que é interessante da pessoa que é mais aventureira, vamos dizer assim, né? Porque tu abre portas, mas ao mesmo tempo tu não consegue depender de outras pessoas. Tu vai ter que fazer a tua parte, né? Realmente, tu faz todo o operacional, a entrega. Esse para mim é o ponto que eu sempre... porque as pessoas buscam, pelo menos a maioria das pessoas que eu convivo, buscam um certo conforto, uma certa segurança. Não é nem conforto, vamos dizer assim, uma segurança, né? E eu, junto contigo, penso da mesma forma. Cara, eu quero viver tudo. Mas também escuto, cara, em algum momento vai chegar que tu vai ter que fazer a escolha de alguma coisa que tu queira fazer. Mas, cara, não quero, né? Essa insegurança na pandemia, pós-pandemia, muitos pacientes chegaram para ti com essa confusão mental de o que vai ser do meu futuro, o que eu tenho que fazer da minha vida? Chegou algumas questões desse jeito para ti, assim? Muito mais no caso de estou em depressão, estou reavaliando tudo que eu fiz até agora. Perfeito, esse que eu queria tocar. É nesse sentido, assim, que eu acho que foi o que mais apertou, sabe? Durante a pandemia, o que aconteceu? Eu fui te dando um panorama, assim. Eu fui para casa de campo na casa da minha família, no interior do Rio Grande do Sul. Teve um dia que eu fiquei 11 horas no telefone. E não era com o paciente, porque na época eu não atendia, eu não queria atender. Mas tinha demanda, e tinha muita demanda. Eram amigos. Então era caso de depressão, era caso de ansiedade, era gente tentando se suicidar, era tudo que você imaginava. Era gente perdendo emprego. E depois da pandemia eu consegui ver o reflexo disso. Muitas pessoas perderam muitas pessoas próximas, inclusive eu perdi minha mãe, né? E isso foi significativo para a minha vida, porque eu acho que isso também me ajudou e me fez uma psicóloga melhor, porque eu tive que amadurecer nesse sentido. Foi aí que eu voltei para a terapia. Eu tinha ficado 7 anos, na verdade, sem fazer psicoterapia.
E eu voltei para psicoterapia com o final da pandemia e com o falecimento da minha mãe. Sim. Porque eu cheguei a um momento de olhar para a situação e pensar, gente, não preciso de terapia, eu estou super bem aqui no Rio de Janeiro. Mas aí quando as coisas começam a mexer, aí você volta, né? E aí os pacientes, eles chegam nessa ideia. Muita gente com aquela crise de estou envelhecendo, como que vai ser? Depressão, ansiedade, é mais ou menos nessa linha. Assim. O que eu reparo bastante, e até me coloco nesse bolo, né? É essa ansiedade que se gerou pós-pandemia, né? Porque muitas pessoas perderam muitas coisas, pessoas, assim como tu perdeu pessoas, e às vezes a pessoa passa ali no luto e segue a vida normal. Só que no momento que tu te dá conta, aquilo começa a pesar, tu vê que é uma coisa que realmente tu precisa tratar. Para mim, terapia, todo mundo tem que fazer. Né? Acho que é uma coisa que é necessário para todo mundo. Porque tem coisa que as pessoas têm medo de tocar em suas feridas para sarar. Elas deixa lá a ferida lá que... Não, tu tem que tocar para sarar. Então, esse lance da terapeuta fazer terapia, como a gente estava conversando antes, eu acho super bacana. Porque certamente tu recebe tanta energia, tanta informação das pessoas, que em algum lugar tu tem que desaguar essa informação, essa energia, né? A terapia, pro lado artístico, tu consegue aplicar? Muito, muito. Aí é que tá. Aí eu vou te dizer mais. A psicologia, de forma geral, eu aplico nas personagens. Principalmente quando eu vejo transtorno de personalidade, quando eu vejo algum tipo de adoecimento, eu vou encaixando dentro de coisas o que eu posso trazer para a personagem. Isso é muito legal. Desde a época que eu comecei, eu faço isso na arte. Então, essa costura de construção de personagem com a psicologia, nossa, se um dia eu tiver que desistir da psicologia, eu vou saber que eu vou levar a psicologia comigo nesse sentido. Porque eu não vou parar de ler nunca. Cara, isso é muito genial. Tu é leitora assídua? Tu gosta muito de ler livros e tal? Sabe que eu não sou daquelas de ler livros. Eu leio o que eu preciso para apagar incêndio. Perfeito. Então, tipo, eu sou daquelas... Eu adoro ler psicopatologia. Então, eu tô sempre em volta de alguma coisa de psicopatologia, que são todas aquelas doenças mentais, né? E isso eu gosto muito, assim. Mas eu não sou aquela leitora que pega, vou ler 3 livros esse mês que vem, que conta os livros anuais, assim. Eu não tenho isso, dessa leitura nesse sentido. E tudo que eu faço de leitura são leituras na psicologia mais voltadas para conhecimento de artigo científico, entende? Eu gosto de saber o que está acontecendo, o que está ocorrendo de inovação na psicologia, mais ou menos por aí. E nos teus momentos tipo de relaxamento, né? Cara, não vou produzir nada, não vou atender ninguém. O que tu faz? Gente, eu faço festa. Tamo junto. Gosta muito de festa, é um momento teu de desaguar real também. Eu faço festa, eu entro em contato com a natureza de alguma forma, eu preciso estar perto do mar. Só de olhar o mar todos os dias eu já fico tão tranquila. Tanto que eu vim para o Rio de Janeiro e essa era uma das minhas vontades. Eu fui para Florianópolis em função do mar. Eu nasci querendo o mar, sabe? Então, eu gosto de estar perto do mar. Por mais que eu não esteja ali com o pé na areia, só de estar no calçadão já está bom para mim. Então, eu vou para a beira da praia, eu caminho no calçadão. Eu pedalo muito. Eu pedalo muito. Eu amo andar de bicicleta. E andar de bicicleta sozinha, para mim, é uma renovação. É terapêutico, sabe? E passear, e olhar a natureza, e olhar as árvores, viajar, e gratidão. Eu tenho umas pegadas, assim, de pensamento positivo, de energia positiva, sabe? Essas coisas de conexão com essa coisa que me faz bem. Então, eu sempre estou focada no que vai me fazer bem. Não que eu não olhe para as minhas feridas. Eu olho para as minhas feridas e a terapia serve para isso. Eu fiquei 7 anos sem querer olhar para as minhas feridas. E agora eu olho, eu mergulho e tá tudo bem e eu tô amando isso. Mas eu tenho esses momentos de relaxamento. Eu gosto de estar com as minhas amigas. Eu gosto de sair, eu gosto de estar com um monte de gente, eu gosto disso, de movimento. Como você viu aquela vez lá no Luau.
daquele luau que a Santa gente fez em Catarina, Florianópolis. aham. E eu organizava já aqueles luaus olha, vou te dizer, desde 2010, 2012. E é um prazer estar com as pessoas e tu É, trocar aquilo, né? É quando a gente se é. conheceu, a gente se conheceu em janeiro? Janeiro. Janeiro, nesse luau. E a tua energia, a gente nem se conhecia, né, cara? A tua energia é como se parecia que a gente conhecia há anos, ali trocando uma ideia e que fazem aí? Sabe, aquilo foi muito legal. E eu vi que teus amigos que iam chegando ali eram tudo na mesma energia. E aquilo ia te deixando muito feliz. Sim. Então, essa tua ideia de relaxar fazendo festa, aqui no Rio agora, nossa, apesar de tu acorda cansado, mas acorda cansado com prazer, né? Nossa. Faz diferença para essa energia. E as pessoas que estão passando por esses períodos de depressão, muito é de falta de socialização? Acontece que tem várias, não dá para dizer que é Não, só, só, exato. Aham. entendeu? Às vezes a pessoa está com uma situação de depressão em função de uma condição econômica, ou perdeu o emprego, ou acabou um relacionamento. Então, às vezes é um conjunto de situações, ou até uma questão nutricional. Então, não dá para dizer que é um único fator. É porque que eu vejo, Thaís, as pessoas que têm pessoas para conversar bastante, aí eu volto a dizer o termo desaguar, Sim. porque hoje o que eu sinto das pessoas é que as pessoas não se abrem muito com as outras. Elas ficam com aquela coisa guardada, né? Que cria aquela bola no estômago. E as pessoas não têm com quem desaguar. Eu creio muito que na terapia, se a pessoa não falar as coisas, não vai adiantar nada fazer a terapia. E tu ter pessoas que tu possa conversar e falar coisas do teu coração, coisas que tu precisa falar, por mais bobagem que pareça ser, ajuda muito. Sim. Né? Então, por isso que eu te fiz a pergunta da socialização, porque hoje eu vejo muitas pessoas mais conversando por redes sociais do que a socialização próxima. Às vezes tu tá, por exemplo, num bar, tu visualiza muito aqui, principalmente no Rio, Sim. 5 pessoas na mesa do bar, 4 estão no celular. Entende? Pra mim aquilo não é socializar, Sim. né? Então eu vejo que muitas pessoas passam por esse... E às vezes até eu falo, né? Me colocam no bolo, porque também tem o vício do celular, né? Sim. E tu acaba não aproveitando esse momento Da troca. da troca, né? Isso eu acho que é uma grande influência da depressão também. Com certeza. Aí você tocou num ponto muito importante, que é a rede de apoio. Então, se a pessoa não tem uma rede de apoio, a tendência dela permanecer ou dela ficar pior ainda é maior. Entende? Então, essa rede de apoio são amigos, são familiares, são pessoas que não deixam ela cair. E é importante, porque isso é o que te resgata daquele momento. Né? E até, não, minha amiga, não quero. Tem um transtorno chamado distimia, que a pessoa não tem vontade de fazer realmente as coisas, entende? Ela até é mal-humorada o tempo todo e tal, ela sempre vê o mundo de um jeito negativo. E aí as pessoas começam a não querer estar com essa pessoa, porque ela é sempre muito pessimista. Só que aí, poxa, será que não vale a nossa empatia de perceber que fulano não está bem? Vamos lá ver o que está acontecendo? Vamos convidar para uma festa? Ah, mas ela já negou 50 vezes o tal do churrasco que a gente queria ir. Vamos no 51, então. Mas vamos no 51, vamos no 52. Ela está passando por alguma coisa, a gente tem que entender o que é. E é nesse sentido que a rede de apoio é o diferencial para a pessoa poder ter aquela força para realmente procurar uma ajuda. Porque às vezes ela não vai ter força para sair da cama. Claro que não. Às vezes ela tem, mas às vezes ela não tem. E às vezes quando ela tem, ela também não quer ir atrás da procura do médico, ela não tem vontade, não tem força. E é essa rede de apoio que faz esse movimento. A família, os amigos, seja quem for. Então é muito importante esse processo, assim. Eu gosto muito da visão do amigo próximo e tudo, mas uma coisa que eu acho também super interessante é que tu tem pessoas são peças, vamos pensar assim, pessoas são peças e tem peças que servem para exatos momentos. Tipo, tem aquele teu amigo que tu fala tudo do coração, tem aquele teu amigo que ele é só amigo realmente só de festa. Sabe? Essas peças, é importante tu ter várias para ter essa rede de apoio. Mas no momento que tu tá no momento de, por exemplo, tá na cama, não tem vontade de sair, o que essa pessoa tem que... Acho que buscar tratamento.
Não tem... E ela aceitar buscar o tratamento, que é uma coisa muito difícil. Sim. Aí te faço a pergunta. Isso é um problema só do jovem? Ou a pessoa mais velha também? Todo mundo. Porque o que eu vejo é que a pessoa mais velha, ela é mais relutante a fazer terapia, Sim. né? O jovem até busca mais. Jovem eu vou botar até 20 anos, né? Depois tá bom. Tu tá me entendendo agora, né? Tá, tô entendendo. E o mais velho, 60, Adolescente. e o 60, 70, ele não, é relutante. Não, a terapia é pra louco, só se eu tiver, né? Sim. Só Isso, que isso tá rolando ainda? isso é uma questão de também, como é que eu vou te dizer? De tempo, né? Porque essas pessoas são de outra geração. Então, psicólogo, para uma pessoa de 80 anos, é coisa de louco. Um psiquiatra, então, nem se fala. Então, essa cultura tá mudando. E aí eu acho que a pandemia fez o movimento. Tocamos. Entendeu? Porque as pessoas começaram a perceber, durante a pandemia, que sem a saúde mental não existe vida. E aí que se buscou alguma forma de ajuda. E quem não consegue se ajudar, precisa procurar essa rede de apoio, precisa ter alguma rede de apoio. Para ter esse olhar de cuidado, esse olhar de carinho. Porque a pessoa, como eu te disse, ela não vai levantar da cama e ir. Mas a gente pode chegar e ligar para o psicólogo. Ó, você quer? Eu vou junto com você. É pegar na mão e ir junto, é pegar na mão e fazer. Eu não consigo levantar da cama para dar uma volta na quadra de casa. Para aí, eu vou passar na tua casa e a gente faz 5 minutinhos de caminhada. Porque isso já vai mudar um Movimentar. pouco. Movimentar. Precisa disso. É que nem aquela coisa das pesquisas que dizem que um sorriso muda vidas e tal. Por mais que você esteja triste, aos poucos você vai sorrindo e aquilo vai mudando o teu estado de espírito. Então é o processo. E é isso que eu digo, é o processo, não é do dia para a noite. Então precisa dessa rede, precisa desse apoio, precisa ter alguém. E precisa aceitar. E aí quando você fala dessas pessoas mais velhas, eu não vou te dizer assim, é todo mundo. Não dá para a gente generalizar nunca. E tem mudado. Eu tenho uma paciente que tem 82 anos. Que legal. Então, é lindo ver a entrega dela. Eu arrepiei. É lindo ver a entrega dela de quando a gente começou a trabalhar para agora. Porque, claro, vai depender da pessoa. Se ela tem interesse, as coisas vão acontecer. Mas se não, não. Então, depende muito. Pô, 82 anos é ferida, né? Tem bastante coisa no tempo ali que aposto que deixou muita coisa guardada, que não falou que agora tá tratando, né? Isso é muito genial. Vamos mudar pra arte agora? Vamos falar sobre... Tu tá no elenco B agora da Record. Elenco B. Da Record. Se tivesse seu, eu também iria. Olha, o que tiver, tá indo. Isso é muito legal. Essa tua energia de convidou, tô dentro. Muito legal. Tudo. Pra qual série, novela, alguma coisa que tá pra entrar agora? Série Reis, 8ª também. temporada, que vai sair acho que dia 21 de julho do mês que vem. Eu vou ser uma concubina. Olha aí. E são 9 concubinas. Eu sou 4. São 4 concubinas do elenco de apoio e 5 figurantes. Então a gente já vai chegar dançando, né? Mas eu também não posso falar muita coisa. Não entrega. Mas vai ter dança. Eu não tenho uma fala. Mas nessas alturas do campeonato... Thaís, tu tá dentro, entendeu? Eu tu tá não dentro. tô nem ligando se eu não tenho fala. Tu fez, voltando há muito tempo atrás ali agora, voltando a Florianópolis lá, da ex-sogra. A ex-sogra. ex-sogra. Marília Emília. Tu chegaste a fazer, então, um curta? Tem alguma... Fiz vários curtas. É isso que eu quero saber. Nossa, gente. Olha, eu vou te dizer, fiz vários curtas de universidade. Eu não vou te dizer o nome de todos, porque eu não lembro, que é muita coisa. Precisa. Mas eu fiz 2 curtas como protagonista naquela época. 2011, 2012, 2009, 2011. Fiz mais alguns outros curtas. Aqui no Rio de Janeiro eu fiz uma série para uma universidade também. E eu era uma psicopata. Adoro fazer. A terapia entrando na arte. Lá em Floripa, eu participava de um canal chamado, que não existe mais, que era, gente, o nome da série eu consigo lembrar, que era, esqueci o nome. Não vou lembrar, não vou lembrar. Gente, eu esqueci tudo, mas era muito bom. Era com o Fio Rocha. E o Fio tá em São Paulo agora e era sensacional, assim.
Eu vou tentar lembrar. Não, vai durante o papo aqui, se tu lembrar, tu fala, senão também não tem Gente, problema mas eu nenhum. quero lembrar. Como é que eu esqueço? Porque foi... Nossa, foi... Assim... Foi o, digamos, o salto quântico, quântico. Nem posso falar essas coisas como psicólogo. Não tem problema. Mas foi um salto, assim. Aham. Porque eu fazia bastante comercial de TV quando eu morava em Floripa. E aí eu fiz essa série, que passou um tempo na TV, na TV Floripa, lá em Florianópolis. Aham. E aí eu lembro que teve uma menina, nossa, eu sou tua fã. E eu disse, o que é isso, Oi? gente? Oi, tudo bom? Eu sou uma pobre coitada surgindo agora, né? Não tem porquê, né? Mas eu vou tentar lembrar. Eu era uma ladra de joias nessa série. Nossa, que legal. E era bem interessante, assim, era meio comédia, meio... Chegaste a fazer testes aqui pro Rio pra novela? Como é que funcionou pra ti aqui? Nunca... Gente, eu nunca fiz teste para novela. Porque rola bastante figuração aqui e tal, né? Ah, quando eu cheguei aqui, em 2015, eu fui fazer figuração. E assim, todo mundo disse que não é para fazer. Mas eu fiz porque eu queria conhecer Claro aquele que sim, contexto. claro que sim. Quando eu cheguei, numa das figurações, eu fiz, eu acho que 3 figurações ao total. Quando eu cheguei para uma figuração, eu encontrei um diretor da Globo, que eu tinha feito um curso em São Paulo uma vez. E ele, Thaís, o que você tá fazendo aqui? Eu disse, eu vim fazer figuração para ver como é que é. Não, você vai se queimar, não faça mais figuração. E eu, tá bom. Aí, depois disso, eu acho que eu fiz num comercial de TV da Copa, das Olimpíadas, alguma coisa assim. E aí não fiz mais. Porque eu coloquei na cabeça, eu não vou mais fazer figuração. Porque realmente as pessoas vão começar a me enxergar só dessa Como forma. figurante. E eu já tinha feito algumas e eu achei que não era bom fazer. Isso foi 2015, né? Aí, 2015 ainda, eu abri um canal com uma amiga minha. Também. Que se chamava Maritá. E a gente falava sobre relacionamentos amorosos de um Isso é jeito maravilhoso, divertido. Isso é muito legal. Mas era adolescente, sabe? Mas é legal. Era legal. É legal. O melhor relacionamento é o adolescente. Nossa, a gente falava cada abobrinha. Mas eu vou te dizer que valeu a pena. A gente fez uns 3, 4 vídeos. Minha amiga voltou para São Paulo e disse, isso não tá dando dinheiro pra gente, eu vou embora. E eu disse, tudo bem. Vai. Aí eu pensei, gente, vou tocar o canal? Não vou tocar o canal, vou ficar sem o canal. E foi aí que aconteceu esse lance de ter passado lá no concurso, de ter... Era num momento... Era tudo junto. Confuso também, Eu né? fiquei muito triste nessa época. Muito, 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 muito triste nessa época. Porque, o que aconteceu? Eu tinha morado em Lisboa, na época do doutorado. Eu tinha feito doutorado sanduíche. Então, quando eu voltei de Lisboa e eu voltei para Floripa, eu sabia que eu queria vir morar no Rio. Quando surgiu a oportunidade de apresentar um programa de TV em São Paulo, eu disse, não, eu vou para o Rio. Não tem. Eu decidi vir para o Rio para fazer um curso de apresentadora para ir para São Paulo depois. Tá. E agora eu tô juntando todas as coisas aqui, vamos ver se tu consegue entender a minha linha do tempo. Vai fundo. E eu vim para o Rio para fazer o curso de apresentadora, para ir para São Paulo, para assumir esse programa. E aí, isso foi 2015. Aí eu abri o canal com a minha amiga, que não deu certo, mas ao mesmo tempo eu estava tentando pós-doutorado em Lisboa. Mas na verdade, eu só queria ir para Lisboa Tava um mesmo. tiroteio. Tava um tiroteio para tudo quanto Perfeito. era lado. Então eu estava tentando esse negócio lá, estava tentando o canal com a minha amiga, mas eu queria o programa aqui. Se o programa fosse em Lisboa, melhor ainda. Nossa. Porque eu tinha amado morar em Lisboa. Mas eu amo morar no Rio. Então eu tava assim, né? Aonde estiver dando praia, eu vou. E aí, quando chegou no final do ano, que eu passei no concurso, que eu não assumi. E eu não assumi porque o meu amigo disse, Thaís, não pega esse concurso, porque a gente vai começar a gravar o programa em janeiro na Califórnia. E eu não queria realmente o concurso, mas, né? Aí chegou a situação da vaga para o pós-doutorado. Estavam cortando todas as bolsas de pós-doutorado. Fui cortada também. O canal não estava acontecendo. Você imagina como é que eu não me vi? E eu disse, gente, eu vim para o Rio e as coisas não estão acontecendo. Tudo está dando errado. O que eu vou fazer da minha vida aqui? Sem a cabeça, vou voltar. Eu pensei. Né? No momento de fosso lá, tu pensa, vou voltar. Gente, eu pensei
fortemente, e disse, mas eu tenho que dar um jeito, alguma coisa vai acontecer. E é isso que eu sinto até agora aqui no Rio. Eu não vou embora, porque eu sei que alguma coisa muito boa vai acontecer para mim. E eu sinto que as coisas estão acontecendo, sabe? A minha vida mudou, assim, da água para o vinho desde quando eu cheguei aqui. Porque eu cheguei aqui morando num quarto de empregada na casa de uma senhora, pra você ter noção. Eu pensei que não chegou a dividir com pessoas, não, tu foi Não. direto pra esse quarto já. Eu fui direto pro quarto de uma senhora, tipo, eu vou, não me interessa o que vai acontecer. Tanto que eu decidi pelo preço da passagem. Eu disse, vou ver quanto que tá o preço da passagem para ver se eu vou. Aí, tava R$150 a vinda. É para eu ir. Isso é o universo me dizendo que eu tenho que ir. Trabalho com sinais. Trabalho com sinais. E aí vim na loucura, sabe? E aí foi acontecendo aos poucos. Tu tem ideia de projeto em breve, novos? Tu tem pensado em alguma coisa assim pra ti? Gente, eu tenho um projeto que se chama Tá na Mente, que tá acontecendo. Ele realmente tá na mente, né? Ele tá na mente, Daqui a pouco é de Tatá na mente, Thaís na mente. Ele é um projeto de psicologia e arte, assim. Eu sou apresentadora, mas ao mesmo tempo eu sou atriz, e ao mesmo tempo eu enceno. É uma coisa, um tudo junto, que é com a equipe, uns amigos meus lá de Floripa. A gente começou a desenvolver antes da pandemia, em 2019, mas ainda não saiu do papel. A gente está amadurecendo várias coisas. Isso é bom, isso é bom. Me diz uma coisa, a gente estava conversando antes aqui em off, uma questão mais delicada, né? Sobre o assédio. Tu teve não foi uma cena de assédio, né? Foram várias. Foram É? várias. Então, Isso foi em que cenários? gente, nossa, olha, é muita coisa. Tipo, que se sinta confortável para não, falar sobre... é que alguns vieram da minha infância, né? Alguns vieram de sonhos da minha infância que depois eu tive a memória que realmente aconteceu. Nossa Senhora, sim. E se eu falar aqui, vai ser tenso, porque assim, foi um sonho que eu tive que o esposo da prima da minha mãe se esfregava em mim. Na Entendeu? tua cabeça era um sonho. Na minha cabeça era um sonho, mas depois eu comecei a ver que isso era realidade, sabe? Então, eu tive alguns bloqueios em função disso ao longo da minha vida. Então, foi muito complicado. Depois, aí eu tive um abuso. Eu tive um abuso bem complicado quando eu tinha 12 anos de idade. E eu fui lembrar disso quando minha mãe estava no hospital. E aí foi abuso mesmo. Eu fui num ginecologista, e aí o médico, ele enterrou como é que eu vou dizer? Eu era virgem. Um ferro desse tamanho dentro de mim. Eu tinha 12 anos de idade. Foi aí que eu perdi minha virgindade. E eu só lembrei disso quando eu estava no hospital com a minha mãe. Sim, que veio a imagem, E que veio a imagem. Que veio tudo. Ela tinha acabado de sair da UTI quando aconteceu. E veio essa cena toda. E aí, em 2016, o que eu fazia? Depois que aconteceu esse lance lá de que eu não conseguia, né, os trabalhos não estavam dando certo, minha amiga tinha voltado para São Paulo e tal. Eu ficava às madrugadas no Facebook procurando trabalho. E aí tinha tudo que era tipo de trabalho como atriz. E eu vi ali um filme, que era um filme da Kiss, lá de Santa Maria, da morte do pessoal e tal. E eu olhei, gente, eu preciso fazer esse filme. Sim. Porque esse filme... É minha história também. A minha história. E eu conheci esse lugar. Um mês antes do acidente, eu fui na boate. Eu preciso fazer esse filme. E quando eu cheguei para fazer a inscrição lá com o pessoal, a gente até fez um encontro com todo mundo. Tinha adolescentes, com elenco, né? Tinha adolescentes, tinha de tudo, assim. Nunca desconfiei de nada. Porque teve os filmes daqui, saiu vários agora, tem mas 2 documentários. Não é nenhum desses. O cara, ele foi preso, ele está preso em São Paulo. Ele tem, olha, foram 42 pessoas que fizeram BO contra ele. Eu não fiz o BO, porque o quase abuso aconteceu lá na Curicica. E eu morava na Gávea na época. E eu cheguei na Gávea, eu estava muito mal. Eu tinha acabado um relacionamento, eu estava muito triste. E eu cheguei na Gávea
Na delegacia eu disse, eu quero fazer um boletim de ocorrência em função do assédio, porque foi num treinamento de preparação para o filme, sabe, que aconteceu. E tava eu e tinha outras pessoas juntas, e ele tinha um método de preparação, que era um método que fazia com que as pessoas ficassem vulneráveis a ele. E você não sabia diferenciar se aquilo era sério ou não, exatamente. Então não tinha um limite. Mais uma vez ia passar despercebido. Mais uma. Só que em alguns momentos ele conseguiu abusar algumas meninas em outros locais e tal, sabe? E aí isso me marcou muito. E quando eu fui tentar fazer o BO na Gávea, o cara lá na delegacia disse que não podia fazer. Porque isso tinha acontecido na Curicica e eu tinha que ser lá na Curicica. Gente, eu tava quase com uma depressão. Eu ia ir pra Curicica? Aí eu deixei passar. Aí em 2018, se não me engano, ele foi preso. Eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. Cara, é muito complicado. É muito complicado porque, bom, ser mulher já é né? É uma guerra diária, vamos dizer assim, né? E esse processo de assédio, pô, desde novinha. E quantas meninas não enxergam isso e passam realmente despercebidos os assédios, porque tu fica te perguntando, muitas vezes é com familiar, né? A maioria das vezes começa com familiares, depois amigo dos familiares. Como é que tu vai falar isso? Né? Eu fico pensando na cabeça da menina, né? Tipo, não vou falar isso pra ele. Sei lá, meu tio, meu pai vai falar que eu tô louco, né? Que eu tô maluca. Então, é um processo muito complicado. E o que tu fez quando tu reparou essas coisas? O que tu fez com a tua cabeça? Porque isso deve ter martelado muitos dias na tua cabeça. Quando eu lembrei, Isso. eu só chorava. Eu só chorava, mas eu não queria chorar na frente da minha mãe, né? Porque minha mãe, ela tava ali mal. Mas eu só chorava. E aí eu entendi que eu precisava voltar para terapia. Só que aí logo teve o falecimento da minha mãe. E eu deixei isso congelado no tempo. Então eu voltei para terapia, depois que eu já tinha resolvido todos os processos em Santa Maria, já tinha deixado meu pai e meu irmão tranquilos, porque eles ficaram muito, muito mal, assim, em função do falecimento. E eu não sei de onde eu tirei tanta força naquele momento, porque eu tinha que dar conta de uma estrutura de uma casa inteira e dar conta do meu pai e do meu irmão. E quando eu voltei para o Rio em 2021, em outubro de 2021, eu voltei para a psicoterapia e aí eu mergulhei. E eu vou te dizer que eu fiquei mais ou menos uns 3 meses quase que num processo de defensiva. Eu não conseguia entrar em contato com a dor, com nenhum tipo de dor. Mas também, olha as pauladas, né? Pelo amor de Deus. Sim. E assim as coisas foram acontecendo, que hoje eu consigo falar com facilidade sobre isso. Mas nem sempre foi assim, sabe? Então, o que eu vejo hoje? Até semana passada, 2 amigas minhas entraram em contato em função de não vou dizer abuso, mas o namorado tentou bater, a outra, o cara foi extremamente ríspido com ela. E aí eu fico pensando, quem aceita a violência passou por violência. Então, é um lugar é um lugar conhecido que a pessoa tem ali. Porque para a gente aceitar um lugar de amor, um lugar de afeto, a gente tem que ter vivido isso, ou a gente tem que ter ressignificado tudo que a gente sofreu. Aí a gente consegue realmente transformar as coisas. Tu tava falando aí, me veio milhões de coisas na cabeça, né? Que é o lance da... Não é nenhuma aceitação, né? Eu acho que às vezes é uma zona perigosa de conforto. Porque aquele cara me dá tudo, me dá amor. Ah, mas ele me deu um tapa só. Sim. Ele gritou só algumas vezes. Tu entra numa zona perigosa de conforto, né? Tu acaba... Porque tu não tem outro... Tu não fala com outras pessoas sobre isso? Né? E se a pessoa... Muitas vezes tu tem que ter cuidado para falar, porque às vezes a pessoa... O teu amigo quer dizer, cara, vaza daí. Mas o relacionamento para ela tá tão bom que não vale a pena. E tu é capaz de virar a pior amiga ainda, porque tu tá dizendo para acabar o relacionamento. Nossa, isso é muito confuso. Isso é muito confuso.
É que é tóxico, é doentio, tem algumas personalidades, alguns transtornos de personalidade que costumam ter esse tipo de comportamento, tipo narcisista, tipo psicopata, o histriônico, que é, né? Então, tem alguns, o borderline, tem alguns perfis que fazem esse tipo de abuso. Só que ele não é mau o tempo todo. Então, ele seduz, ele manipula. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal. E num primeiro momento, ele é muito legal. Ele ocupa muito o teu espaço. Ele acha que ele faz com que você ache que você é a pessoa mais importante da vida. Ele esquece todas as atividades dele para dar atenção para você. E você se acha muito especial. Poxa, ninguém me deu tanta atenção na vida assim. Ninguém me amou do jeito que esse cara está me amando em tão pouco tempo. Então, isso já te dá uma ideia, onde falta afeto, né? De que ali você vai suprir algumas carências. E aí começa a violência. Quando a pessoa percebe que você está na rede, a violência começa, aos poucos. E ela não é só física, ela começa como verbal. E ela vai aos pouquinhos crescendo, até podendo chegar numa morte, né? Isso impede de tu viver muitas coisas boas também. Porque o que acontece? A gente começa a ficar com medo de quem tu vai te relacionar, né? Principalmente tu, eu não vou me entregar. Tu por dentro tá louco pra se entregar àquele relacionamento, né? Mas com tanta coisa acontecendo, com esses riscos, tu tem que te segurar um pouco mais. Tu acaba não perdendo uma entrega, e de repente aquela pessoa super massa também quer fazer uma entrega e não vou, vai que aquela pessoa seja invasiva. Isso tranca bastante o relacionamento, né? E eu tô falando não só relacionamento, tô falando de afetivo mesmo, né? Geral, família, amigos e por aí vai. Isso é triste. No final de tudo, fica bem triste. Porque o abuso ele não acontece só em relacionamentos, né? Tem o abuso do trabalho, o abuso moral lá, do assédio moral no trabalho. Então, tem várias outras formas que ele pode se manifestar. Com amizades também, a gente não consegue ver. Mas, às vezes, o amigo que está ali do teu lado não é tão amigo assim. E aí você vai percebendo que você vai perdendo o brilho para outra pessoa brilhar. E quando você está perto de um narcisista, por exemplo, você não existe. Você vai se tornar a sombra do narcisista. Então, é bem complicado. Não vai. Thaís, a gente está quase encaminhando para o fim. Sério? Mas eu quero saber um pouquinho mais da Thaís Avarese mesmo. Da pessoa sem ser terapeuta, sem ser atriz. O que a Thaís ainda sonha em fazer? Gente, eu sonho em viajar o mundo demais, eu sonho. Só que eu sou tão workaholic que eu só quero trabalhar. Tu é muito engraçado porque tu é 8,80, né? Não, tranquilidade, sim. Mas eu quero tudo, né? Eu quero tudo. Gente, eu quero viver o dia, eu quero viver a noite, sabe? É uma coisa de uma intensidade do além. Mas tu tem um sonho, um objetivo maior, assim, cara. Cara, até eu chegar ao final da minha vida, eu quero ter feito isso. Eu quero conhecer o Bora Bora. Eu quero conhecer Bora Bora, a praia. Eu preciso conhecer o Bora Bora. E se tu conhecer o Bora Bora agora, tipo, mês que vem? Gente, aí eu vou sonhar mais coisas. Aí eu... né? Eu conhecer o Bora Bora pois fácil. É isso que eu tô te falando. É difícil. Não exato. Não só se guardar um pouquinho, vai. Sabe? Mas tu tem alguma coisa que, tipo, cara, isso aqui pra mim era... Eu, por exemplo, agora eu não tenho isso na minha cabeça. Eu não tenho mais... Faz alguns anos. Eu sempre fui um cara sonhador e tal. Sim. E a vida me transformou num cara mais racional do que emocional. Eu sempre fui um cara muito da emoção. Hoje eu sou um cara muito mais da razão. Estou o cara da razão que se fala, né? Sim. Isso pra ti agora, tipo, tu tem um sonho de Bora Bora, mas Bora Bora, desculpa. É fácil. Tu consegue a Bora Bora, entendeu? Eu consigo. Mas tu tem uma coisa que, tipo, parece que tá fora do teu toque, da tua ideia, assim? Gente, acho que sim. Tipo, conseguir uma grande personagem, eu acho que tá fora do meu alcance nesse momento, sabe? E tu caminha em direção a essa personagem? Eu tenho feito isso. Eu sinto que eu tô fazendo. E eu sinto que eu mudei muito nesse último ano. Porque eu era uma atriz até 2017. Eu era uma atriz antes da pandemia. E eu me tornei uma outra atriz.
nesse último ano. E eu acho que essas vivências todas me ajudaram com a atriz que eu sou hoje. Fora o treino. Eu fico na frente da câmera quantas horas eu precisar. Eu já fiquei 30 horas na frente da câmera gravando. Eu não tô brincando. Então, eu sei que eu hoje sou uma outra atriz, uma outra apresentadora, uma outra tudo. Porque eu treino. E aí, muitas pessoas não entendem. Tá, Thaís, você vai ficar o final de semana inteiro trancada dentro de casa? Vou, porque é o meu objetivo. Enquanto eu não conseguir finalizar isso aqui, deixar perfeito do jeito que eu quero, eu não vou sair de cima. E eu sou muito assim, né? Então, do início do nosso papo, agora quase ao fim, a gente traçou uma linha agora que o teu tu tens um objetivo maior e o teu objetivo maior é na arte. Olha ele! Aham. Acho que sim. Né? Uhum. É isso que eu fui buscar agora pra ti. Ele é o psicólogo. Então, eu fiz, a única vez que eu fiz o vestibular, há muitos anos atrás, não vou entrar nesse detalhe, eu fui jornalismo e psicologia. Eram as duas que eu queria na época. Mas hoje eu faço relações públicas. Gente. Que eu acho que tem minha cara agora. Eu nunca fui um cara muito do estudo em si, assim, sabe? Eu era mais de viver o momento. Hoje eu quero fazer isso, né? Amanhã eu quero... Eu sempre fui muito disso. Então, para fazer uma faculdade, eu nunca quis fazer uma faculdade para... Ah, meus pais querem isso. Não, eu quero. A vida é minha, né? Sim. Então, o tempo... Cada um tem o seu tempo. Né? Mas na época que eu fui fazer, era jornalismo e psicologia. Eu amo a psicologia. Ai, eu que legal. amo psicologia. Mas então, voltando, o teu objetivo era na arte. E já, verdade, tu já tinha essa resposta no teu período de... que tu não aceitou o concurso? Aham, sim. Porque tu queria ser apresentadora. Mas eu tinha medo. Entendeu? Eu não aceitei o concurso, mas eu tinha medo de ficar só com a arte. Sabe? Hoje eu já não... Pela insegurança? Por achar que era difícil. Por essas coisas que eu ouvia o tempo todo, das pessoas dizendo que não ia me levar em nada. Então eu comecei a acreditar no que os outros falavam. E eu não me achava tão boa. Hoje eu já consigo me achar bem melhor do que eu era. A gente nunca é o suficiente bom, né? Uma das coisas que eu sempre... Quando eu parei com a música em si de palco, shows, e quando o meu objetivo era lançar e fazer muito show, virar famoso com a música, né? Sim. Eu tinha uma preocupação e aí eu sempre falava, cara, vamos lá, né? Empolgação. E quando eu parei, eu fiquei com muito medo de ser aquela pessoa amargurada, que do tipo, escuta lá o adolescente de 16, 17 anos, eu vou ser músico. Na época que eu tava com aquela amargura comigo, eu ia dizer, me dá vontade de dizer, cara, não, vai estudar, larga, né? Tipo, eu já passei por isso. Isso é amargura. Então, essas pessoas que dizem, cara, tu não consegue, é muito longe, tu não vai conseguir. Isso vai te cansando e realmente aquilo vai te atingindo, né? O negativo sempre te atinge muito mais do que o positivo. Se 10 pessoas te elogiarem, uma disser uma coisa ruim, tu vai ficar martelando o quê? A coisa ruim. Né? Então, tipo, Sim. essa amargura de tu não ter conseguido, por exemplo, ainda um papel, não te atingiu de maneira alguma. Bem pelo contrário, ele te fortalece para um dia chegar lá. Sim, sim. Né? Tem alguma coisa que tu te arrependa Na vida? Na vida, assim? Gente, eu acho que eu vivi tão intensamente tudo. Eu nunca... Quando eu parei para pensar sobre os arrependimentos, eu dispensei. E eu disse, gente, não, mas era para acontecer, porque eu era aquela pessoa naquele momento que eu só podia dar aquela resposta. Então não existia outra forma, era uma outra Thaís, com a maturidade da Thaís daquele momento, entendeu? Então é isso. Mas o que eu ia te dizer também, o meu sonho de criança era ser cantora. O meu sonho, gente, assim, ó, sonho bizarro. Eu amo cantar, só que eu nunca estudei para cantar. E com 12 anos, a minha mãe me deu um microfone, porque eu insisti quando eu cheguei numa loja. E aí eu lembro que a moça falou, lá em São Cepé, nossa, você pode estar perdendo um talento aí se você não der esse microfone para essa moça. E eu chorando, eu disse, perdendo um talento. A vendedora é boa. A vendedora é boa.
Então foi assim que aconteceu, mas eu gosto muito de cantar, mas eu precisaria estudar também canto e não tenho essa pretensão hoje, mas eu gosto de fazer um luauzinho, gosto de Não, estar ali com é o que a violãozinho arte com é a uma coisa galera. muito gostosa, É, né? Por exemplo, na música, eu não... Pergunto se eu estudei alguma coisa. Não, eu fui de metido. sério? Não, me dá uma tablatura. Claro que não. Fiz aula de canto? Claro que não. Aí tá os pontos que, por exemplo, a prática e a teoria tem que se alinhar, né? Eu Sim. não estudei em momento algum, mas fui na vontade. A tua vontade, ela vai até um certo ponto, né? Por exemplo, vai te inscrever no festival não sei o que e tal. Gente, tem muita gente espetacular. Eu sou legal, eu sou bom só. Mas, às vezes... Não sei se é só bom Não, 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 você é não, muito não, 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 top. não. Por exemplo, o cara tava no festival agora esse final de semana no Bosque aqui no Rio. Ah, sei. É Ecoando o nome do festival. Aham. Cara, subiram 3 pessoas no palco. É a Dora, Aparecido da Silva, se eu não me engano. Cara, assim, ó. Eu Arrasaram. ouvindo o cara que essas pessoas estão fazendo aqui, cara. Eles não tem que estar num puta de um palco, cara, sabe? Aí tu começa a refletir contigo mesmo, cara, ainda bem que tu parou. Sabe? Minha cabeça automaticamente, cara, ainda bem que tu parou. Porque se tu chegasse o dedo, que eles são maravilhosos de talentos ali, eu estaria fazendo isso aqui. Eu não queria mais fazer isso aqui. Aquilo que eles estavam fazendo. No palquinho, fazendo... As pessoas não prestando atenção. Tipo, velho, não. Aí tu começa a repensar o que eu fiz da arte. Mas, enfim, o principal é... Todo esse pensamento meu estava errado. Porque, às vezes, tu tem um grande talento, não significa porra nenhuma. A persistência e tu tá batendo na porta todo dia, tu consegue mesmo sendo um músico bom. Não maravilhoso, mas a Sim. persistência é foda. A Nossa. dedicação é foda. É, a Então, esse papo que disciplina. tu falou, que tu fica 30 horas olhando pra câmera tendo, isso vai te dar um resultado lá na frente. Tu pensa que não, era só pra gravar um textinho. Lá na frente que tu vai sentir o que essas 30 horas que tu ficou fazendo de gravação. Pra encerrar aqui o nosso papo aqui, Thaís, obrigado. Ah, De verdade, maravilhoso, maravilhoso. obrigada a você, amei. A Thaís de 16 anos, pra Thaís agora, o que que ela principalmente mudou? O que que ela mudou, assim, tipo... E o que que tu não deveria ter mudado? O que eu mudei dos meus 16 anos pra cá? Nossa, eu continuo com aquela. Vou dizer o que eu continuo. Por favor. Depois eu vou tentar ver o que eu mudei. Eu continuo com o mesmo jeitinho de menina, assim. Eu sinto que eu tenho uma coisa muito. Quase que uma coisa meio ingênua, sabe? Eu sinto que eu tenho. E as pessoas dizem assim, eu tenho muito aquela pureza daquela menina dos 16 anos. O que eu mudei? Eu envelheci. São histórias, não é? Eu adquiri mais conhecimento, mais sabedoria. Eu aprendi a valorizar as pessoas. Não que eu não valorizasse, mas eu acho que eu aprendi a escutar as pessoas mais velhas. Eu acho que isso foi o que eu mais aprendi, sabe? Que antes eu não escutava. Não, eu achava que nada ia acontecer comigo, sabe? Que, nossa, eu ia sempre ser adolescente. E hoje eu entendo o conhecimento que os mais velhos conseguem passar pra gente. Isso, Thaís, não é um bloqueio, será? Vou te dizer o porquê. Eu sempre fui assim também. Eu não escutava. Eu, tipo, cara, não, é isso aqui que eu quero, eu vou assim, não vou escutar ninguém, é isso aí. Hoje, a gente, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando com história, com base, com a mochila já carregada da vida, né? Mas eu confesso que eu sinto falta dessa... Não vou escutar, eu acredito em mim, Aham, né? sim. Isso tu não perdeu. Mesmo escutando, tu não perdeu, porque tu tem tu tem esse tesão aventureiro, tu tem... Tenho. Como que tu manteve isso? Eu acho que pela minha vontade de liberdade, sabe?
que eu sempre tive. Desde criança, eu preciso de liberdade. Meus pais me trancavam demais. Então, nossa, eu olhava a TV e eu disse, gente, eu quero morar no Rio de Janeiro. Com 5 anos eu já sabia que eu ia morar aqui. Entende? Então, assim, eu tinha os meus grandes sonhos, que era morar na praia, que era morar no Rio de Janeiro, que era morar em Floripa. E eu consegui realizar alguns grandes sonhos que eu tive, sabe? E aí você perguntou outra coisa, o que que eu não mudei, né? Não, porque exato, tipo, por que tu manteve o tesão da adolescência? E eu tenho esse tesão da adolescência. Não, e nota-se. Eu tenho. Nota-se, né? Tenho demais. E isso pra ti ficou pra hoje. Como tu manteve? Como que tu manteve? Gente, eu acho que eu fui vendo que pessoas da minha idade estavam tendo outras escolhas na vida diferente das minhas. E eu disse, eu não quero isso pra mim. Tipo, não tenho vontade de casar, de ter filhos, de constituir família. Eu não tenho, pelo menos nesse momento eu não tenho. E eu disse, por que que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que seguir a risca do que todo mundo vai fazer na vida? Eu não preciso ser igual ao outro. Eu posso escrever a minha história e eu posso fazer do jeito que eu quiser, independentemente dos outros me julgarem ou não. Então, eu hoje assumo, levo muito na cara que um monte de gente vem fazendo um monte de crítica, mas eu sou feliz assim. Então, parece egoísmo, né, muitas vezes, mas eu sou feliz assim. E quem quiser estar perto de mim, vai ser assim, sabe? Então... Maravilhosa, maravilhosa. Gente, eu vou encerrando aqui, Thaís. Beijo demais, demais. Quem quiser ser feliz, segue aí, @Thaís Alvarezzi, se aproxima. Quer ser feliz, vai falar com ela. Não enche o saco. Gente, muito obrigado pela audiência mais uma vez. E em julho, um convidado para lá de especial também. Será um vilão. Não vou falar mais nada. Até a próxima. Valeu. Obrigada.